Hoje a gente vai falar sobre avião e sobre aeroporto e quais os significados desses elementos em sonho. Pense comigo, avião ele está se movendo no ar, num lugar alto. E essa questão de se mover no ar? Está falando de um lugar, ou seja, se mover no profético, está envolvido com o mundo espiritual. Isso porque a Bíblia fala que as batalhas espirituais acontecem no ar. Então isso pode indicar batalha espiritual, você se movendo no sobrenatural. E se você é uma pessoa que sonha constantemente com avião, isso é bem provável que esteja apontando para um dom profético, que você tem um chamado nessa área, de mover no sobrenatural. Como ele também é um meio de transporte, ele pode estar falando do seu destino e até pode ser que indique ele te levar num dom evangelístico para lugares longes, que você precise se mover no mundo espiritual e para ser levado a lugares longes para evangelismo. Mas como ele também carrega várias pessoas, ou seja, várias pessoas indo para o mesmo destino, com o mesmo propósito, é possível que esse avião também esteja indicando uma igreja, ou uma grande corporação. Isso vai depender do tamanho do avião. Se o avião for menor, a proporção da igreja, da empresa é menor. Se for grande, vai falar de grandes empresas, de grandes corporações. É possível também que esteja falando do seu ministério, nesse caso um grande ministério. Ou conforme eu já falei, um ministério na área de se mover ou na batalha, questões de batalhas espirituais, ou se mover em dons proféticos. Existem autores que fazem definições diferentes de céu, mas fato é que a Bíblia nos fala, que Paulo nos diz que que no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas ele fala que foi levado ao terceiro céu, o terceiro céu, fala de onde está Deus. Esse lugar, esse ambiente, esse céu que nós vivemos aqui, à nossa volta, seria o primeiro céu. E o segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais, entre o bem e o mal, conforme conta a história de Daniel, onde ele orou e daí o anjo teve que combater o príncipe da Pérsia. Seria nesse segundo céu, nessa segunda parte, vamos dizer. É possível também que o avião aponte para um alvo ou para algo que pareça muito difícil, muito longe de ser alcançado. Mas pode ser que a mensagem seja que você é capaz, que com o seu esforço você vai alcançar as alturas. Então tenha isso em mente, embora não seja muito comum, é possível que sim, o sonho tenha esse significado. É possível também que Deus esteja falando de provisão espiritual, ou pode ser também que, caso você esteja voando, que Deus esteja te chamando através desse sonho para você estar mais perto dele. Quando a gente está falando de avião, é possível que ele envolva embarque e desembarque. E daí, nesse caso, se estiver falando de embarque, vai estar falando do processo, do início, do crescimento, ou seja, algo que está começando, uma nova jornada. Já se estiver falando da chegada, está falando do final do processo, ou de cumprir aquilo que você se propôs a fazer, ou se cumprir aquilo do qual você foi chamado, chegar ao seu destino. O desembarque vai falar da plenitude do seu chamado, vai falar que você está pronto, de estar na hora certa, no lugar certo. Se você estiver decolando, pode estar falando de crescimento, de ascensão, tanto na área espiritual, como pode ser que fale da sua área profissional, de crescimento profissional. Pode falar de desenvolvimento, de crescimento no profético. Analise os contextos e quais os elementos se relacionam com a sua vida real ou com o seu chamado. Se o sonho estiver envolvendo malas, falando de avião envolvendo malas, eu já tive sonho assim. Geralmente vai estar falando da sua mudança geográfica, de que você está indo, que Deus está te levando para um outro lugar, que você vai levar a sua bagagem junto. Ou também pode ser que fale de você carregar consigo a sua bagagem, o seu conhecimento. As malas também podem ser que se relacionem a isso. Se for um avião de outra nação, de outra localidade, você consiga identificar isso no sonho. Pode ser que isso esteja falando para o seu chamado para interceder, para evangelizar aquela nação, ou talvez até para você se mudar para aquele lugar, ou pode estar falando também com relação à sua área de trabalho, que tem um trabalho, um mover de Deus na sua área profissional relacionado àquele lugar, a essa nação que o avião está te mostrando. Acidente de avião também é algo comum. Isso vai estar falando de questões financeiras e questões espirituais. Geralmente vai estar falando da falência ou da empresa ou da igreja. Isso porque houve um acidente, um confronto. Isso pode ter sido provocado por Deus ou provocado pelo inimigo. No caso desses sonhos, a pessoa que sonhou, se ela tiver uma empresa, ou se ela fizer parte de uma grande corporação, se ela seja o proprietário, ou se ela tenha um cargo de liderança, um cargo alto, ela precisa levar esse sonho para a presença de Deus,
para entender se tem como ser revertida essa situação, se é algo está sendo causado por Deus em consequência de algum erro ou de alguma situação, ou se é algo sendo causado pelo inimigo por questão de alguma brecha, ou de que o inimigo de alguma forma está tendo lugar para se mover dentro dessa empresa ou dessa igreja, mas esse tipo de sonho não deve deixar simplesmente ser levado como um sonho. Ele é um sonho bem sério, é um aviso de que algo sério está acontecendo. Pode falar de falência, pode falar da perda do ministério, da destruição da igreja, da destruição da empresa. Então você deve levar esse sonho a Deus e buscar em intimidade o que fazer, o que pode ser feito para ser revertido com relação a isso. E defeito no avião. O defeito no avião fala que você não está preparado para alçar voo. Pode estar falando da sua empresa novamente, pode estar falando da sua igreja, ou pode estar falando de um grupo, de um agrupamento de pessoas que têm o mesmo propósito. Isso está falando que algo precisa ser arrumado, precisa ser alinhado para que você possa chegar ao seu destino. Se você estiver no aeroporto, estiver buscando e não estiver encontrando o seu avião, não consegue encontrar o seu portão ou então não acha o seu avião, isso vai indicar que tem um chamado, tem um propósito, algo que você precisa cumprir, mas que você está completamente perdido, que você precisa buscar em Deus o que é isso que você está perdido, qual é esse caminho que você não está sabendo achar, porque está mostrando que você não está alinhado com Deus, ou seja, você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe o que é. Então, nesse caso, você precisa buscar em Deus qual é o lugar, qual é o momento, o que Deus espera que você faça. Sonhos com avião também podem indicar que Deus queira que você enxergue as coisas na perspectiva dele, que você veja o mundo através dos olhos de Deus, que você consiga ver a situação de cima, com distanciamento e com amplitude, para ver aquilo que está acontecendo. Ou seja, ver a situação, analisar uma situação pela perspectiva de Deus. Turbulência vai falar de oposição espiritual, ou então vai falar de um mover do espírito. Na turbulência, as coisas são tiradas do lugar. Pode ser que seja de Deus, que Deus está fazendo um mover de tal forma que Ele está tirando as coisas do lugar para que depois elas sejam arrumadas de forma correta. Ou então está falando da oposição espiritual, que você está no teu processo, que você está no teu crescimento, que você está vivendo questões espirituais, mas que existe uma oposição espiritual para que isso não aconteça. Seja de qualquer forma, você deve buscar em Deus o que você deve fazer nessa situação. E quando o avião ele não consegue aterrissar, pode ser que isso esteja apontando para uma instabilidade da liderança. Pode falar de não ser aceito, não fazer parte daquele meio. Da doutrina que você tem, ela não é aceita, ela não é absorvida nesse lugar. Então, analise o contexto e o que está acontecendo. Se o avião tiver com dificuldade de decolar, com dificuldade de subir, isso está falando de que as suas raízes, elas estão plantadas na terra, elas não estão plantadas em Deus. Ou seja, ela está muito focada no homem e não está focando nas coisas espirituais. Isso indica falta de fé, ou seja, problemas para crescer. De qualquer forma, você deve buscar em Deus o que está te prendendo na terra. Será que você está focando demais no homem e menos em Deus? De qualquer maneira, você deve buscar em Deus o que está atrapalhando o seu crescimento. O que está atrapalhando você de deslanchar, de você decolar. E quando você está no aeroporto e você ouve o seu nome, a sua voz ou o seu voo sendo chamado, isso está falando que você tem que se mover rápido, que você não está dentro do seu chamado, você não está dentro do seu destino e que você precisa correr, que você precisa agilizar, porque você vai perder esse chamado, você vai perder esse propósito, isso que Deus tem para sua vida. E olha que interessante, uma curiosidade. Tudo que acontece em sonho e tudo que acontece com repetição, eu sempre digo que é a voz de Deus. E acontece na minha vida, por alguma razão, toda vez que eu vou viajar, alguma coisa acontece. É algum documento que faltou, algum documento que veio errado, alguém que me mandou o documento errado, ou a hora que eu fui fazer a conexão, o voo anterior atrasou, ou então eu estava indo para um portão e daí da última hora eles mandam para um outro portão extremamente longe. Resumindo, eu vivo correndo atrás de avião. É algo bem comum, é algo assim que eu já me preparo quando eu sei que eu vou viajar. Eu já me preparo com antecedência porque eu falo, eu não quero ter que correr de avião essa vez. Eu já estou tão traumatizada com isso que geralmente eu já vou com um sapato bem confortável, que se eu tiver que correr atrás de avião, já com mala de rodinha, com mochila fácil de pôr nas costas, porque aconteceu tantas vezes isso comigo, que eu falo, não é possível. E hoje analisando, preparando o material para falar sobre sonho e para explicar esse contexto, eu percebi, falando, nossa, isso não é curiosidade, porque isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes comigo. Ou seja, é uma mensagem que Deus estava me falando, olha, você está atrasado,
você está perdendo tempo, você não está se movendo dentro do seu destino, dentro do trajeto que eu tenho para sua vida. E eu acredito que isso foi porque eu demorei muito tempo para entender qual era meu chamado, o que Deus queria da minha vida. Embora eu buscasse isso por muito tempo, eu demorei realmente muitos anos para entender que o meu chamado era realmente nessa área profética, que tinha relação com interpretação de sonhos, que foi uma coisa que naturalmente eu sempre estudei, eu sempre busquei, mas eu não consegui entender a relação clara de que entre se algo que eu gostasse e algo que eu buscasse informação e conhecimento, e isso ser o meu chamado. Então não só o sonho, como eu sempre digo, as repetições, Deus falando conosco em repetições, é a voz dele falando, olha, tem mensagem aí. E no meu caso era, você não está se movendo no seu destino, você está atrasada, corre atrás do tempo. Corre atrás para você não ficar para trás, ou você vai perder o plano de Deus na sua vida. Então, além dos sonhos, você precisa considerar tudo aquilo que é repetição na tua vida. Voos de longa distância pode falar um longo caminho a percorrer até você chegar realmente ao seu destino, a seu ponto final. Se você for a pessoa, o piloto, aquele que está conduzindo o avião, isso pode indicar um dom pastoral, chamado um ministério para grandes igrejas ou para liderar grandes igrejas, ou então para ter e para liderar uma grande empresa. Então, quando você sonhar com o avião, você deve analisar a sua posição, o que está acontecendo, se você está dentro ou fora do avião, quem é que está contigo, se você consegue ver quem é que está pilotando ou não, se tem algum detalhe que te chama atenção na mala, no aeroporto, no uniforme. Então, todos esses detalhes, eles vão agregar informação e significado ao teu sonho. E você sonhar com aeroporto. Pensa comigo, o aeroporto, ele é um lugar que ele recebe pessoas de todos os lugares do mundo. E essas pessoas, elas não ficam muito tempo, elas chegam e elas são direcionadas aos seus destinos. Elas ficam ali o tempo necessário para pegar outro voo, então para pegar um táxi ou para sair dali e ir para onde elas desejam. Então, o aeroporto, um sonho, ela pode estar falando de um ministério que vai receber muitas vidas, pessoas de muitos lugares, de culturas diferentes. Pode estar falando desse mistério evangelístico, de você alcançar ou de você influenciar várias pessoas em vários lugares. Pode estar falando de você a pessoa ou o seu chamado é para direcionar vidas a chegarem ao seu destino. O aeroporto também vai falar de um processo de transição, onde existe uma mudança de onde você está vindo para onde você vai. Talvez algo que vai acontecer, um ambiente que vai acontecer para que você se mova no espiritual, para que haja um mover espiritual na sua vida, para que você seja direcionado para o seu destino. Vamos dizer que você esteja no aeroporto completamente desconhecido. Isso tanto pode dizer que você está num ministério onde você não faz parte, onde você está perdido, ou pode falar de um período de transição em que você vai ser direcionado para o seu propósito, para o seu chamado, para algo que vai te impulsionar na sua vida espiritual. O aeroporto também pode estar indicando aquele lugar ou aquela situação que vai direcionar vidas, que vai instruir, que vai direcionar, que vai explicar ou que vai falar sobre o mover espiritual, que vai direcionar, que vai indicar o caminho para que você possa chegar ao seu destino, ou talvez você é a pessoa que vai indicar outras vidas, o caminho para elas chegarem no destino dela, falando desse mover, dessa transição do mover espiritual. E por último, pode falar também daquele lugar que te dá suporte, um suporte espiritual, para suas batalhas espirituais, ou seja, o lugar que te dá suporte para que você possa superar essas batalhas espirituais que acontecem na nossa vida. Já o helicóptero tem a mesma função do avião, mas ele carrega menos pessoas e a sua capacidade de distância e de altura, ela é menor. Então os significados são basicamente os mesmos, só que você precisa ter em mente que ele carrega menos combustível, ou seja, ele não faz um percurso tão longe, são percursos mais curtos. Pode ser que esteja falando dessa habilidade de se mover com rapidez e com agilidade no mundo espiritual, de ter contatos com vidas e pessoas mais próximos a você. Então, assim, é o mesmo processo, falando do crescimento, falando do mover do mundo espiritual, mas numa escala menor, porque ele tem menos combustível e ele também percorre menores distâncias. Mas hoje então a gente falou sobre avião, sobre aeroporto, sobre o voo. Você sonhou com alguns desses elementos? Então você precisa analisar todo o contexto e o que está agregando informação a esses elementos no teu sonho. E mais do que isso, você precisa entender qual é a mensagem principal do sonho que esse elemento tá trazendo até você. Mas se você sonhou,
Sonhou? E daí?